A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Mais uma vez, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos reunidos como Igreja de Cristo, ainda que não de forma presencial, mas espiritualmente falando, em comunhão, porque o Espírito Santo nos permite fazer isso, permite que isso aconteça. Por isso é de extrema importância o que você está fazendo nesse momento, nos acompanhando, indo junto conosco naquilo que estamos fazendo, participando das nossas orações, dos pedidos, do louvor que aqui é colocado. Graças ao irmão também e à irmã que assiste os nossos cultos, nós estamos podendo manter essa atividade da igreja, esperando retornar. Na próxima quarta-feira voltaremos a fazer o culto presencial, como já fizemos nessa quarta passada, e no outro domingo, no domingo depois dessa quarta, no próximo domingo, portanto, nós já vamos nos reunir presencialmente, vamos dar maiores instruções, então, durante a semana. Vamos então, irmãos, passar a direção do nosso culto, a irmã Juscelia, que está na direção do mesmo, sob a direção, óbvia, do Espírito Santo. Nós temos a nossa parte para fazer, não é? E o faremos com sabedoria, se realmente entendermos que nós estamos sob a graça e orientação e a sabedoria do Espírito de Deus. Bom dia, irmão, bom dia, amigo que nos assiste nesta manhã. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa dominar a sua mente nesta manhã. O tema do nosso culto: avancemos, o Senhor dos Exércitos é conosco. Que você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, criança, idoso, que você creia que nós podemos avançar, porque o nosso Deus é conosco. Participemos da leitura do texto de introito, que se encontra em 1 Pedro 5, de 6 a 10. Convide a sua família. Vamos ler juntos, em comunhão, esse texto da palavra de Deus. Leiamos, igreja. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que você creia nisso, meu irmão, que o Deus vai te fortalecer. Louvemos a Deus com o cântico do hino 408, do Inário para o Culto Cristão, na regência do nosso ministro de música. Mestre, o mar se revolta. Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Lucas 8, 24. Bom dia, amada igreja, louvemos juntos. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto de submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, as águas não podem
sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, a força do mar, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá fitar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem naufragar, e leva o Senhor do céu. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Que nesta manhã, meu irmão, meu amigo, que você realmente possa sossegar. Leiamos juntos o texto de confissão. Pois não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Pastor Valdemir. Antes, irmãos, de darmos início ao nosso momento de oração, nós queremos fazer um momento em memória ao nosso irmão Elival de Souza Nunes, que foi sepultado nesta última quinta-feira. À noite, no culto da noite, nós faremos um momento em memória pelo pastor Paulo Roberto. Na quinta-feira, então, irmãos, nós participamos do culto em memória ao nosso irmão, membro aqui da nossa igreja desde 2018. Ele foi sepultado no cemitério Santa Sofia, lá de Seropédica, mas antes do cemitério, a Igreja Batista de Filadélfia abriu espaço para que o seu corpo pudesse ser velado, num dos espaços da igreja. Eu e o nosso ministro de música estivemos lá, nós levamos a ordem de cultos, eu fiz a mensagem, e o Cizinho dirigiu os cânticos. Havia um número bem expressivo, irmãos, de pessoas, vários pastores presentes, não é?
Enfim, a memória do nosso irmão foi honrada. Nós queremos, então, nesse momento, agradecer a Deus o legado que Ele nos deixou, a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a sua alegria, a sua forma expansiva de falar, de se comunicar. Já na quarta-feira, já que estávamos lá no culto presencial, eu falei da falta que tenho quando estou aqui de olhá-lo. Ele sempre ficava naquele último banco próximo ao berçário. Sentei-me ali com ele umas 3 ou 4 vezes para conversar, trocarmos ideias sobre a sua vida e suas experiências. E, obviamente, que a gente há de sentir falta, né, nesse aspecto, mas os nossos corações, ao mesmo tempo, se sentem aliviados por saber que foi um até breve, um até logo, mas um pouco nós todos estaremos juntos. Quero, então, agradecer a Deus a vida do servo de Deus que Ele chamou, o tempo que ele esteve aqui, as suas experiências, o seu retorno à igreja de uma forma bastante categórica, o amor dos seus filhos por ele manifestado no cerimonial, no culto em memória que fizemos, né? Isso são razões, irmãos, de nós nos sentirmos também agraciados por Deus, recompensados, né, pela tristeza, pela saudade, pelo vazio que se faz. Vamos orar então agradecendo a Deus a vida desse servo que Ele chamou, não por ele não está nos ouvindo, está bem aguardando o dia da ressurreição no paraíso, ou no seio de Abraão, ou como chamamos aqui no mundo ocidental de céu. Com certeza descerá com o Senhor Jesus para encontrar aqueles crentes que estiverem vivos no dia da ressurreição. Pai amado, Senhor da vida, nós te damos graças pela vida do teu servo Elivaldo, pelo tempo que ele esteve entre nós, pelo pouco tempo mais expressivo que ele esteve em nossa igreja, participando do coro, sempre expansivo, sempre confiante, sempre com uma palavra de otimismo, Senhor, em relação àquilo que estava acontecendo. Muitas vezes não entendemos aquelas coisas que nos acontecem, mas sabemos que tu estás por cima de todas elas, e nenhuma delas foge ao teu controle. E aprove, Senhor, a tua sabedoria infinita, chamar o teu servo para a tua presença, porque sem dúvida é preciosa, não é, aos teus olhos, como diz a tua palavra, a morte daqueles que lhe pertencem. Pedimos-te mais uma vez consolo pela família, pelos filhos, pela filha, Senhor, pela esposa que agora já está de casa, voltou para casa, depois de ter vivido quase que o mesmo tempo no hospital com o seu marido, que ela seja também confortada. Aceita então, Senhor, a nossa gratidão e que o seu legado permaneça entre nós com agradecimentos, porque nós temos motivos para isto, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, sejamos agradecidos. Vamos agradecer porque nós estamos vivos. É claro que nós temos que ter cuidado, não é, com esse tipo de agradecimento, para não parecer que estamos achando que somos melhores ou por certas circunstâncias, Deus chamou alguém que de repente não estava sendo tão precioso aos olhos de Deus como nós estamos sendo porque estamos vivos. Não nos enganemos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte daqueles que lhe pertencem. Então, assim como nós gostamos de estar com os nossos, Deus também tem prazer, né, de estar com os seus. Mas agradeça, porque você acordou hoje, está nos assistindo, com dores ou sem dores, com ânimo ou desânimo, mas você está vivendo. Aproveite a vida, coloque-a aos pés do Senhor. Agradeça porque temos sido o nosso pão de cada dia, uns de forma mais abundante, outros de forma mais restrita, mas estamos nos alimentando. Agradeçamos, querido, pela nossa esperança em Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, o que seria da nossa vida?
Agradecemos por nossa igreja que está tendo recursos para manter seus compromissos, graças à sua participação, meu irmão, minha irmã, à sua lealdade à igreja e fidelidade a Deus. Começamos a retornar aos nossos cultos, a princípio nesta quarta-feira, vamos nos reunir na próxima e queremos ver no domingo, mas as especulações já voltaram à imprensa de que está vindo uma terceira onda, mas não vamos nos preocupar com isso não, irmãos, vamos continuar sujeitos aos cuidados de Deus, estamos sob os cuidados de Deus e vamos prosseguindo, à medida do possível, enfrentando as adversidades com aquele que é maior do que todas as adversidades, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, olha pela tua igreja, dá-nos a tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos os desafios que estão sempre sendo colocados diante de nós. Não nos deixe ficarmos preocupados apenas conosco mesmos e não percebermos, às vezes, aqueles que estão em nosso lado, no nosso lado, nas nossas casas, e que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. Se você é um deles, meu irmão, minha irmã, lembre-se da promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Senhor, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo esse vazio e a saudade dos que se foram. Tem piedade, Senhor, da realidade política do nosso país. A casa dividida não subsiste, o Senhor Jesus nos diz. Nossa nação está dividida por interesses partidários, por interesses pessoais. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, para benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Senhor, olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Fazem-nos sempre entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, banqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, juntam-se aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas, colocando as suas em risco. Obrigado, Senhor, por aqueles que na tua igreja estão fazendo acontecer o teu reino nesse mundo. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações. Vamos continuar, irmãos, orando pela Aline, a esposa do Romão, casal que pertence à nossa realidade, que está lá na Indonésia. Ela precisa cuidar da sua enfermidade, mas também pegou Covid e isso a impediu de voltar ao Brasil. Olha pelo irmão Jair Timóteo, que foi por um bom tempo nosso tesoureiro, papai da irmã Jacirema. Ele tomou um tombo e está internado lá no hospital em Santa Cruz.
Vamos orar pelos pais e mães de oração. Irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar pela nossa juventude. Como eu já disse, irmãos, o Senhor já tem respondido a essas orações. Mas vamos insistir, vamos continuar. Agora vamos orar pela nossa lista de enfermos. Conforme a letra que começa o seu nome, você tem um grupo lá de irmãos, membros da nossa igreja, não membros, pessoas com Covid, com outras enfermidades, que estão contando com as nossas orações. Faço até um apelo aos irmãos que trouxeram esses nomes, às vezes de forma pessoal, mas pedindo em nome dos outros, que não deixe de entrar em contato com os grupos da igreja, informando as alterações que porventura tenham acontecido na vida das pessoas pelas quais os nomes estão no altar da oração. Recorra ao celular, talvez você tenha uma listazinha sua, já tenha na sua cabeça, na sua mente esses nomes. Agora ore. Eu quero orar por cada um deles, mesmo que passe um pouco rápido por cima deles, mas mentalize o nome e diga: Senhor, tem misericórdia desta vida. No domingo próximo passado à noite, irmãos, nós oramos pelo Paquistão e nós estamos trazendo de volta esse país nesse momento. Irmãos, podem abrir os seus olhos. Hoje nós temos 2 slides, né, para que os irmãos tenham um pouco mais condições e pelo menos assimilar alguns dados à medida que formos falando. A nossa mídia vai aguardar um pouquinho, mantendo o primeiro, depois eles vão entrar com o segundo. O Paquistão está na Ásia subcontinental, sua população é de 225 milhões de habitantes, formada por 512 etnias. O urdu é o idioma oficial, mas se reconhece em outras 75 línguas. O inglês também é praticamente um idioma, pelo menos semi-oficial. Como lugar para viver, o país está reprovado, recebendo a nota 4,8, e somada à nota 2,4, dada em termos de liberdade religiosa, faz a sua média ser rebaixada para 3,6. Na sexta-feira, o país tinha 928.588 contaminados, 28.588 contaminados pela Covid-19, com 21.105 óbitos, 94 por 1 milhão de habitantes. O governo paquistanês diz que a população do país é 60% alfabetizada, mas organizações ligadas à ONU garantem que a alfabetização não passa de 25%. O índice dos alfabetizados é, portanto, algo dramático. O Paquistão continua se fortalecendo na lista dos países que mais perseguem, em nome do islamismo, aos não muçulmanos, particularmente os cristãos. Por ser uma república islâmica, o islamismo é a religião do Estado e é seguido por 96,9% do povo. Ser muçulmano no Paquistão é sinônimo de ser paquistanês, de forma que seguir outra religião é, de certo modo, não ter o direito de ser chamado de paquistanês. Mesmo no caso dos cristãos,
que já estão no país, com certeza, desde o final do primeiro século da era cristã, bem antes, portanto, do Islã. A tradição aponta o apóstolo Tomé como aquele que trouxe o cristianismo a esse país. O catolicismo chegou em 1594 com os jesuítas e o protestantismo em 1849 com a Sociedade Missionária da Igreja, a agência missionária da Igreja Anglicana de linha evangélica. Em 1971, chegaram os batistas através de um casal norte-americano mantido por uma igreja batista fundamentalista. Atualmente há dezenas de pessoas presas, aguardando julgamento. Elas estão sendo acusadas de blasfemar contra o islamismo. A grande maioria desses presos é cristão. É crime contra o Estado a blasfêmia, contra o Islã, que pode ser, por exemplo, dizer que o Alcorão, o livro sagrado do Islã, não é inspirado por Deus, ou ensinar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador absoluto. Os cristãos podem ensinar isso dentro dos seus templos, mas se disserem isto em público, no trabalho, nas escolas ou numa rua, podem ser acusados e presos por blasfêmia. A acusação pode ser feita por qualquer pessoa com duas testemunhas, mas dependendo do muçulmano que acusa, se for alguém de status ou um clérigo muçulmano, basta a sua acusação. Mesmo crianças podem ser presas sob a acusação de blasfêmia e várias já foram presas. Os que são absolvidos sempre recebem ameaças de morte por parte de muçulmanos inconformados. Já houve casos nos quais os juízes que absolveram esses acusados de blasfêmia foram mortos por grupos islâmicos radicais. Ficou famoso o caso da católica Asia Bibi, que por dizer a uma colega que só Jesus Cristo é quem pode salvar, foi condenada por blasfêmia e a sua sentença foi a pena de morte. Ficou presa de 2009 até 2018, tendo sido a sua execução várias vezes adiada por causa de pressões internacionais. Em 2018 ela foi solta, mas precisou sair do país por segurança. Na semana passada, Emanuel e sua esposa Shagueta Calçar, dois cristãos que foram condenados à morte sob acusação de blasfêmia em 2013, foram finalmente considerados inocentes, após 8 anos de prisão em separados. Eles foram acusados por um clérigo islâmico que denunciou que o casal havia digitado uma mensagem contra o profeta Maomé pelo celular em inglês. Desde que foram presos, a defesa do casal tem alegado que a tal mensagem estava em inglês e que o casal não sabe falar e nem escrever inglês. Levaram 8 anos para determinarem que a mensagem foi colocada no celular desses cristãos por alguém mal intencionado. De qualquer forma, as ameaças de morte já estão chegando ao casal. Muçulmanos que se dizem ofendidos com a pregação cristã têm feito ser grande o número de igrejas queimadas e derrubadas, de lojas e casas de cristãos queimadas. Também há vários relatos de cristãos espancados, vários dos quais acabaram morrendo. O sequestro e morte do terrorista Osama Bin Laden em solo paquistanês por tropas americanas, gerou uma onda imensa de depredação de propriedades e igrejas cristãs e centenas de cristãos no país foram feridos. Castigar cristãos, pendurando nos pescoços deles cruzes feitas de cimento bastante pesadas, às vezes se torna em forma de se punir os cristãos em várias regiões do país. Das 512 etnias, só há cristão em 9 delas, e dessas 9, 2 têm menos de 1% de cristãos. A principal etnia cristã é a dos Valmiki, ela tem 94% de todos os cristãos no país. A denominação protestante e ou evangélica mais numerosa é a Igreja do Paquistão, com 942 mil membros confirmados e uma comunidade de 1.362.000 pessoas. Ela foi formada em 1971 com a união da maior parte dos anglicanos, luteranos, metodistas e presbiterianos do país, mas existe ainda partes de anglicanos, metodistas e presbiterianos que não se uniram ou saíram da união. Há o Conselho Cristão do Paquistão, formado pelas principais denominações protestantes e a Igreja Católica. Esta organização tem tido um importante papel na cobrança às autoridades em termos de providências cabíveis nos casos dos abusos cometidos aos cristãos. Pelo menos o protesto deles chega ao mundo ocidental, porque pouca coisa o governo tem feito, ou porque não pode, ou porque também não quer. Os irmãos estão vendo no slide a fotografia da Igreja Batista Bíblica de Lahore, a capital do Paquistão. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo, nesse país tão difícil, né? Se ser cristão, apesar de um número até relativamente expressivo dentro do contexto. Os cristãos são mais de 1%. E a grande maioria são de cristãos evangélicos ou protestantes. A Fraternidade Batista Bíblica do Paquistão é pequenina.
Mas vai caminhando. Olhe agora pelo seu irmão, pela sua irmã em Cristo, no Paquistão. Acredite, querido, acredite, querida, que a oração que você está fazendo agora para alguém que você não conhece, está fazendo efeito. Pode ter certeza. No nosso momento missionário, no nosso momento de oração, irmãos, o nosso momento missionário. Olá, queridos irmãos. Eu sou a Zane, aqui da Congregação Batista Boas Novas de Canela, e é uma satisfação poder estar falando aqui com os irmãos e contando um pouquinho, né, do que está acontecendo aqui em Canela. Bom, estamos entrando no inverno, né, muito frio, mas mesmo assim, o Senhor tem aquecido os nossos corações e tem nos dado muita alegria, muita paz, essa paz que nada e ninguém pode tirar. Mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando, por conta dessa pandemia, nós tivemos que fazer muitas adaptações aqui, porque nós também temos pessoas de risco aqui entre os irmãos, pessoas idosas, nós temos irmãos que estão fazendo hemodiálise, então tem imunidade baixa, mas mesmo assim a gente tem feito os encontros com uma chamada de vídeo, temos orado uns pelos outros, temos tentado nos estimular e manter firme a nossa fé, a nossa esperança, e também cremos que Deus está no controle de todas as coisas e tem uma promessa muito linda que o Senhor nos dá em Salmo 91:15, que diz assim: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. O Senhor tem atendido as nossas orações, tem respondido e tem acalentado os nossos corações quando estamos aflitos e angustiados, porque é muito difícil a gente não poder dar um abraço no irmão, a gente não poder chegar perto. Essa restrição que a gente está vivendo é algo que nunca nós pensávamos que um dia nós iríamos vivenciar em nosso meio. Mas eu creio e estou aqui para agradecer a vocês, meus queridos, que têm sustentado a nossa igreja, têm nos apoiado e principalmente têm orado por nós. Podem ter certeza que as orações de vocês têm chegado até nós e têm enchido o nosso coração e nos sustentado. Por isso eu quero dizer muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. E não vamos desanimar, porque a volta de Jesus está próxima. Participemos, igreja, do momento de louvor e consagração. Leiamos juntos. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Nós louvamos a Deus, igreja, pela sua participação em estar ligado conosco. Obrigada, meu irmão, minha irmã,
meu jovem, adulto e ancião. Obrigada, criança, pelas suas contribuições, pela sua fidelidade. Que o Senhor abençoe você, igreja, que tem trazido ao altar as suas ofertas. Muito obrigada, igreja. Nós queremos convidar a nossa juventude para estar conosco neste domingo, às 16 horas. E eu gostaria de fazer um pedido aos pais. Pais, ajude os jovens a chegar à igreja. Vamos fazer um transporte solidário, vamos fazer um Uber 0800. Combine com algum irmão para pegar os seus filhos, as suas filhas. Vamos ajudar a nossa juventude a chegar em nossa igreja às 16 horas. Pais, nós estamos contando com você para trazer a nossa juventude até o templo, logo mais às 16 horas. Nós teremos, às 17h30, a nossa união de casais. Toda a igreja está convidada a participar desse trabalho com o irmão Eduardo Borges. Igreja, não deixe de participar da nossa união de casais e compartilhe, querido irmão, esses estudos. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino 450 do cantor cristão, na regência do nosso ministro de música. Igreja alerta. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim. Unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhes todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessar nosso mar. E já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim. Marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhes todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja,
hoje o teu poder vem exercer. Todos fazem Cristo conhecer. A tua mão estende com paciência, a morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhes todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos. Igreja alerta, o dia prometido vem. Quando aclamado, Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhes todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Nós vamos cumprimentar os nossos aniversariantes. E, meu irmão, se você tem algum aniversariante perto aí de você, que você dê um abraço em nosso aniversariante, em nome da nossa igreja. Dia 6, Aline Duarte Martins de Souza, Antônio Carlos de Oliveira Tomásio, Isiane Romeri dos Santos Miguel, Sandra Cristina Pinto Modesto. Dia 7, Eliana Ruiz Cardoso da Silva, Tiago dos Santos Peixoto. Dia 8, Amanda da Silva Santos, Edmar da Rocha Borges, Gabriel Ângelo dos Santos, Josinete Bezerra Damasceno Rodrigues, Rafael Veiga de Souza. Dia 10, Carla Souza Morim da Glória, Cindy dos Santos Gama Vieira, Fabiano Fernandes Queiroz, Georgina Francelina dos Santos, José Ferreira, Nilda de Carvalho Ferreira, Osvaldo Ferreira Júnior, Adail Freitas Sena Basto, Caio Ferreira Cabral, Frederico Antônio Carneiro de Moraes, Edna do Nascimento Furtado. Aniversários de casamento, dia 7, Natan e Elizabeth, bodas de alabastro. Wilson e Vilma, bodas de coral. Dia 10, Alex e Aline, bodas de zinco. Aurélio e Maria José, bodas de carbonato. Euler e Vânia, bodas de zircão. Dia 12, Aurimar e Adni, bodas de ouro. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim do porquê. Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você.
querido Deus, recebe a nossa gratidão por cada irmão, cada irmã, cada família que está comemorando nesta semana mais um ano de vida conjugal. Muito obrigado a Deus, porque tu tens estado com os teus servos. Muito obrigado a Deus, porque eles têm estado na tua presença e nós te louvamos por isso. Muito obrigado a Deus, porque os trabalhos da nossa igreja não têm parado. Obrigado a Deus pela igreja na rua, obrigado a Deus pelo nosso departamento de ação social, muito obrigado a Deus pelo Ministério de Missões, muito obrigada a Deus, porque tu tens dado condições a cada um dos teus servos de trazerem as suas ofertas. Muito obrigado a Deus, porque tu tens permitido a nossa igreja avançar. Obrigada, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Obrigado a Deus pelos ministérios da nossa igreja. Obrigado a Deus pela administração da nossa igreja, por cada funcionário, querido Deus. Estende o teu favor e a tua graça. Obrigada, Pai, porque o pão não tem faltado em nossa mesa. E nós queremos te agradecer por isso. Obrigada pelo trabalho. Obrigada, Deus, porque tu tens dado trabalho à tua igreja. E queremos te agradecer, Senhor, porque tu has de também abrir portas para aqueles que estão à procura, Senhor, de proventos. Estenda, Senhor, o teu favor sobre todos aqueles que estão estudando, procurando se qualificar para ter uma colocação profissional. Inunda, Senhor, os corações deles de esperança e de alegria, sabendo que estás conosco todos os dias, suprindo as nossas necessidades. Muito obrigado a Deus pela mídia da nossa igreja, pela música da nossa igreja, pelos nossos músicos. Estenda sobre eles, Senhor, a tua graça e que as suas famílias possam se sentir agraciadas por ter homens e mulheres trabalhando, Senhor, na música e na mídia da nossa igreja. Visita, Senhor, essas famílias. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós, nesta manhã, a tua paz. Que o conforto do teu Espírito Santo possa encher os corações da tua igreja de alegria, de contentamento, de paz. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos. Obrigada, Senhor, por tudo que tu nos tens dado. Obrigada pela saúde, pela vacina. Obrigado a Deus pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes, daqueles que precisam ir à rua, das forças armadas. Abençoa os teus servos que trabalham, Senhor, nessas frentes. Obrigada pelos nossos médicos. Muito obrigada, Deus. Pelos médicos da nossa igreja, pelos médicos espalhados, Senhor, por este mundo, que estão na frente desta luta. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, igreja, desta feita, nós vamos estar louvando com a irmã Marli Câmara. Jesus.
o fardo faz-se leve e meu dever deleita-me e seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio à luz. Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me muda o coração de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Paraíso estou, se perto está Jesus. Obrigada, irmã, pela sua participação em nosso culto. Que Deus esteja abençoando a irmã e a sua família. Proclamação e edificação. Leiamos juntos, igreja. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio 31, 8. Nós vamos ter a proclamação da palavra, que você receba o nosso pastor Valdemir com as suas orações. Refletindo sobre a solidão, nós vamos ler o texto, irmãos, que Paulo nos deixou, escrito na sua carta aos cristãos colossenses, capítulo 3, versículo 11, Colossenses 3, 11. Ajudados, então, pela mídia, nós vamos fazer a leitura, todos nós, nesta mesma versão. Leiamos. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A expressão paulina Cristo é tudo e em todos, ou tudo é tudo e está em todos, neste contexto dos Colossenses tem a ver, em primeiro lugar, com a realidade de que em Jesus Cristo caem as barreiras raciais, caem as barreiras do legalismo insosso, escravizador, caem as barreiras culturais, mas esta é uma verdade que não está tão somente presa a esses aspectos. Cristo é tudo em todos, ou é tudo e está em todos. Essa afirmação, esta declaração, esta proclamação, obviamente tem a ver com a grande realidade que pode ser vivida pelos que confessam o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, em todos os aspectos, inclusive no do inevitável sofrimento nosso como seres humanos. São muitos os sofrimentos que podem se abater sobre a nossa alma humana, mas um dos mais duros é a mágoa da solidão. Só pode saber o quanto dói a solidão quem já passou por ela ou quem está passando por ela. Quão solitários estão, por exemplo, os pacientes isolados por causa da Covid-19, privados do convívio familiar. Mesmo que tenham a bênção de terem enfermeiros solícitos, médicos compassivos, a ausência da família é uma realidade sempre muito dura. Claro, há outras enfermidades que provocam o isolamento, o distanciamento.
E também não são só as enfermidades as causadoras da solidão, claro que não. Como descrever o pesar de uma esposa fiel que se vê abandonada ou traída pela infidelidade do companheiro, do esposo que não tem, ou o esposo que não tem mais a atenção da mulher? Li um livro de um escritor sobre o casamento e, ao contar a sua experiência pessoal, ele falou do quanto foi difícil enfrentar a indiferença da sua mulher, que ele classificou como sempre muito polida, muito educada, mas indiferente. Como descrever a sensação de abandono da mãe ou do pai, cabelos de neve esquecidos em um canto qualquer, de um asilo qualquer? Quem pode encarnar de forma adequada as palavras, a dor da alma de quem chora à beira de um túmulo, onde tem de deixar o corpo daquele ou daquela que amava tanto? Há na gente, quando se perde alguém, um parente, um amigo, aquela sensação de que o mundo de repente ficou despovoado. Um dos anúncios fúnebres que mais me impressionou até hoje foi um que eu li em um jornal de anos atrás, quando um marido escreveu o seguinte aviso: completam-se hoje 2 compridos e penosos anos, desde que, brutalmente transformada num punhado de cinzas, ela deixou esse triste e tão conturbado mundo, refugiando-se numa pequena urna no jazigo da família. Não desistirei de guardar sua realidade até o crepúsculo dos meus sombrios dias. Mas a coisa pior, que o diga quem por isto passa. Ou será que a coisa pior? Que o diga, né? Quem por isto passa. A angústia que punge a alma apavorada pelo pecado, assustada com a culpa, machucada pela má consciência, chicoteada pelo remorso, sem que alguém lhe possa valer no transe, é algo também muito difícil. A desesperança é muitas vezes pior do que a própria realidade do fato. A ciência tem crescido muito e, em termos de medicina, ela tem tido avanços sensacionais. Dizem que há remédios para curar o medo, a angústia e até a solidão. É claro, há alguns que fogem à minha compreensão de ser humano. Eu descobri há pouco tempo uma linha de remédios fitoterápicos, entre os quais estão gotas para tratar desobediência e rebeldia. Eu não sei como é que isso funciona numa criança desobediente. Aquelas gotinhas, bem, não sei. Sem dúvida, há hoje remédios que têm conseguido mudanças maravilhosas nas pessoas depressivas, mas sempre haverá aquele tipo de solidão diante da qual fracassam e fracassarão todos e quaisquer tipos de remédios, porque para este tipo de solidão só existe um remédio: Jesus Cristo. Eis alguém, asseguro-lhes, com o poder de curar a solidão e o quanto dói a mesma. Desse alguém se pode dizer: jamais alguém se viu tão abandonado como ele. Jamais alguém pode falar de solidão como ele pode falar. Seus discípulos o deixaram, fugiram. Sozinho, praticamente, ele ficou no Getsemane, porque os seus discípulos dormiram, enquanto ele lutava com a sua situação. Sozinho compareceu perante Caifás. Sozinho se apresentou perante Pilatos. E na cruz experimentou a sensação do abandono total, que o levou a fazer suas as palavras do Antigo Testamento: Pai, por que me desamparaste? Ao carregar sobre si, ao colocar sobre si toda a ira divina por causa do nosso pecado, o Senhor Jesus experimentou a solidão mais amarga, a do filho que se sente abandonado pelo próprio Pai. Deus, na pessoa do Pai, estava ali. Mas o homem Jesus sentia a dor suprema que a maldade produz, por isso sentiu-se tremendamente só. Ó paradoxo dos paradoxos, maravilhoso paradoxo! O solitário nazareno se torna na mais fiel companhia, no mais leal companheiro, na mais grata alegria que se pode ser, no tudo, em todos. No Senhor Jesus Cristo,
No Senhor Jesus Cristo, eu não tenho apenas o meu Salvador, mas eu posso dizer que nele, por causa dele, jamais estarei sozinho em minha angústia, jamais estarei sozinho no caminhar desta vida, jamais estarei só no meu luto. Amados e amadas, não ignoremos esta maravilhosa realidade. Jesus Cristo, Jesus não é tão somente o Senhor e Salvador absoluto, mas é o meu Senhor e Salvador absoluto. E essa expressão absoluto como Salvador não quer dizer apenas que ele é o único e não há outro além dele. É que esta salvação de Jesus ela é absoluta. Ela envolve a minha vida, a sua vida, de forma completa, ainda que nesta vida as limitações humanas, as questões humanas, as vicissitudes humanas, a angústia humana nos prive ainda de experimentarmos a salvação em absoluto, como um dia experimentaremos quando estivermos na glória. É por causa disso que nós podemos fazer nossas as palavras do salmista, quando chama a Deus de minha rocha e meu redentor, Salmos 19:14, ou declara como a minha luz e a minha salvação, a fortaleza da minha vida, Salmos 27:1. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós podemos dizer isto em relação à nossa experiência e entender porque Ele é tudo em nós. Aí não estarei só. Não estarei só mesmo quando faltarem os amigos que possam compreender os meus problemas e coparticipar das minhas aflições, dos meus pesadelos, das minhas divagações. Quando a grande aflição sombreia a alma, quando ninguém mais nos parece compreender, quando somos traídos, quando se vai de nós a pessoa amada, vestindo-nos de crepe, não só o corpo, mas também a alma, quando se nos morrem as mais caras esperanças, quando a consciência do pecado e o medo do castigo nos aborrasca a vida, creiamos nele, confiemos nele, deixemo-nos nele, o divino samaritano jamais passará ao largo. Verdade. Continuaremos a sofrer, mas a nossa dor há de ser iluminada pelo amor dele na pessoa de Deus nosso Pai, pela graça dele na pessoa de Deus Jesus Cristo, o tudo em todos, pelo consolo e o acompanhamento dele na pessoa de Deus, o Espírito Santo. Dor serena, por que não? Sem desespero, sem revolta, sem ódio, sem noite fechada. Por quê? Porque por mais pesada, fechada, desesperada, chorada que nos seja a noite, por causa de Jesus, da graça dele e da graça que ele é, nossas serão as palavras da poesia inspirada pela palavra sagrada. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 35. Felizes os que choram, Jesus diz, porque serão consolados. Mateus 5:4. Como diz John Stott, felizes os infelizes, somos nós, quando choramos, motivados pelo arrependimento, porque é isto o que nos faz ter todo relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, o nosso tudo. Meu amado irmão, minha amada irmã, como é bom crer nele, esperar nele, dele, que é tudo em todos. De modo que eu creio, à luz desses meus 44 anos de pastorado, que o Senhor Jesus é sempre o nosso tudo, porque é tudo em todos quando choramos e rimos, por nos saber perdoados para sempre, por causa do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, onde os meus pecados o colocaram. O Senhor Jesus sempre é o nosso tudo, porque é tudo em todos, quando choramos e rimos ao perdoar, por causa dele, Jesus, os que nos ferem, nos maltratam, porque tremenda é a solidão da alma que não perdoa. Tremenda é a solidão da alma que não perdoa.
O Senhor Jesus sempre é o nosso tudo, porque é tudo em todos. Quando choramos a dor da vida, com ou sem a Covid-19, mas quando sorrimos a alegria da vida, quando em nossos ouvidos soam as palavras dele, Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, 32. E no reino que ele nos dá, não há solidão. Não mesmo. E para que isto aconteça, cuida o Espírito Santo. Creiamos nisto. Que Deus nos abençoe. Amém. Participemos, igreja, da declaração final. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Que você, meu irmão, tenha uma tarde abençoada. Que você, amigo que nos assiste, possa confiar, porque o Senhor dos Exércitos é conosco. Que Deus abençoe você, igreja. Senhor, nosso Pai Celestial, obrigado por termos sido convocados para sermos parte da Tua igreja. Dá-nos então, pelo Teu Espírito Santo, acima de tudo, amor para podermos Te servir, servindo ao próximo como a Tua igreja. E agora, quando saímos como Tua igreja, ou quando continuamos a viver como a Tua igreja, ajuda-nos a crer, por Tua causa, nunca seremos provados além das nossas forças, pois estaremos sendo guardados pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo.